Está voltando. Você já ouviu falar muito sobre isso. Você já nem acredita mais. Mas o que eu quero falar para você é o seguinte: Jesus está voltando, a sua volta, a sua vinda, ela é certa. Pode passar os céus, a terra, mas a palavra do Senhor, ela não vai se passar antes que se cumpra tudo que está escrito nela. Jesus veio ao mundo enviado pelo seu próprio Pai para resgatar, para salvar a humanidade. Ele se fez homem, carne, pecador para salvar a humanidade. Jesus ele veio em forma de homem para pregar o evangelho a toda criatura, para pregar o arrependimento e falar de um reino futuro. E esse reino não era reino na terra, mas era o reino dos céus. Ele não falava de reino terreno, ele falava de reino celeste. Jesus ele veio e ele pregava para todos, mas em meio às suas pregações em toda a Judéia, Galiléia, em todo o território de Jerusalém, de Israel, Jesus pregava a sua palavra do arrependimento e ele pregava que era necessário que ele viesse, que ele se fizesse carne, que ele viesse e que ele morresse pela humanidade, para que se cumprisse o propósito de Deus na vida dele. Só que muitos não acreditaram na pregação de Jesus, não acreditaram no que ele fazia. E no meio desses que não acreditaram, estavam os seus discípulos. Os próprios discípulos não acreditavam quando Jesus falava que ele seria morto, mas que no terceiro dia ele ressuscitaria. Quando Jesus morreu, só assim os discípulos acreditaram que Jesus estava falando a verdade, que Jesus não estava falando parábolas, por falar, mas ele estava falando em parábolas sobre a sua vinda, sobre o arrependimento, sobre o reino dos céus. Eles não acreditaram, mas quando eles viram que Jesus morreu e ressuscitou, eles passaram a acreditar. Nós vemos nos evangélicos falar, e nós vemos que Maria Madalena, Marta, mãe de Tiago e Salomé, elas vão até o sepulcro quando Jesus morre e no sábado, no final do sábado, na madrugada, elas vão até o sepulcro para olhar Jesus, para ver o seu túmulo. E quando elas chegam lá, elas se deparam com dois anjos do Senhor e esses anjos do Senhor perguntam: o que fazes aqui? O que procuras? Por que procura no meio dos mortos aquele que está vivo, aquele que vive? E elas atemorizadas, e eles disseram: não, ele não está aqui, ele vive, ele ressuscitou. Ide e falai para aqueles outros lá que não acreditaram também. Era isso que os anjos do Senhor estavam dizendo. Então elas correm atemorizadas e elas vão até a casa onde os discípulos estão, e quando elas chegam lá, elas falam que Jesus havia ressuscitado, que Jesus havia voltado como ele prometeu. E só assim Pedro sai desesperado, sem acreditar, achando que elas estão falando aquelas palavras, elas estão em delírio, eles não acreditam, mas quando ele chega lá no túmulo de Jesus, sabe sabe o que Pedro vê? Pedro olha os lençóis de Jesus dobrado, dizendo: eu voltei, eu ressuscitei. Querido, sabe o que eu quero dizer para você? Não faça como até mesmo os discípulos desacreditaram. Não façam como aquele povo que não acreditaram na vinda, na volta de Jesus, na ressurreição de Jesus. Eles só acreditaram quando Jesus morreu e ressuscitou, porque antes eles não acreditaram, eles não deram crédito, eles duvidaram. Eles até andaram com Jesus, eles até caminharam com Jesus, comeram com Jesus, mas não acreditaram na sua palavra. O que eu quero dizer para você: não deixe para acreditar na palavra do Senhor, na volta de Jesus, quando ser tarde demais. Ei, quando Jesus voltar, não vai dar tempo de você se arrepender, de você largar o erro, largar o pecado, largar a mentira, o engano, a prostituição. Não. Esse é o momento de você se arrepender e acreditar que a sua palavra, ela é fiel e verdadeira e que tudo vai passar nesse mundo, nessa vida, mas a palavra do Senhor, ela não se passará antes que se cumpra tudo que está escrito nela. Então esse é o momento. Arrependa-se hoje, acredite que a volta dele, ela é verdadeira e certeza. Não é duvidosa. Ela não é para duvidar, mas ela é para acreditar e colocar em prática. Se você acreditar e obedecer a palavra do Senhor,
você terá a vida eterna, você será salvo, você ganhará a vida eterna. Não deixe para acreditar que Jesus vai voltar, que Jesus está voltando. Quando ele voltar de fato, esse é o momento. Arrependa-se hoje e creia que ele está voltando. Em nome de Jesus eu te peço. Creia, arrependa-se. Amém? Que Jesus te abençoe. Que Jesus te conceda uma tarde, uma manhã, uma noite abençoada e que você possa entender que a palavra do Senhor ela é verdadeira, ela não é mentirosa. Ele nunca mentiu, ele não é homem para mentir, nem filho do homem para se arrepender. Então, se ele falou que o filho dele vai voltar e já está voltando. Não desacredite. Até os próprios discípulos desacreditaram, dizendo: não, ele não vai ressuscitar o terceiro dia. Eles precisaram ver para acreditar, para ter certeza que ele estava falando a verdade. Jesus está voltando, acredite hoje. Se arrependa hoje, acredite hoje que ele está voltando. E a volta dele será para todos, não vai escapar nenhum. Amém? Que Jesus te abençoe.